Meninas, boa noite, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. A gente vai iniciar mais uma aula de hoje, né? Dando continuidade aí no nosso conteúdo em relação às NRs, tá bom? Bom, já vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai fazer a correção, né, daquela lista de atividade que eu apliquei para vocês na última aula. Lembrando que tem gente que ainda não me entregou, então eu vou pedir para vocês fazerem, né, quem não fez ainda, quem já fez, ok, quem não fez, peço que faça e me encaminhe, tá bom? Hoje é a nossa penúltima aula, na próxima aula já é aí para a gente finalizar esse módulo, tá? Ó, número 1 daquela lista de atividades que eu apliquei para vocês. Qual é o objetivo da NR1? Professora, né? Qual que é a NR? A NR1 vai falar sobre o quê mesmo? Né? E a gente já tem que estar mais ou menos aí afiado para saber o que cada NR, né, ela fala. Aí a NR1, ela vai, deixa eu só achar aqui, NR1, ela vai falar sobre o quê? Sobre as disposições gerais, certo? Ó, essa norma estabelece as disposições gerais no campo da aplicação e nos termos das definições comuns às normas regulamentadoras, relativas à segurança e saúde do trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de risco ocupacional e as medidas de prevenção e segurança do trabalho, certo? A 4, né? Explique com suas palavras a NR4. Professor, expliquei com as minhas palavras, né? Não tem importância, cada um pode escrever aí, né, de acordo com as suas palavras. Mas eu fiz um resuminho aqui bem pequenininho para a gente ter aí, né, do que se trata a NR4, que é sobre o SESMIT, né? Ela fala aí sobre o SESMIT, né? Que é o Serviço de Especialização em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? A NR4. Ela vai falar exatamente sobre a segurança do trabalho, né? Aquela área lá da empresa chama SESMIT, né? E tem uma NR específica para ela. Vai falar quem são os cargos, quem são as pessoas responsáveis, o que que faz, né? Quais são os parâmetros, né? Quantas pessoas precisam ter naquela área ali, tudo ela vai estar descrita ali na NR4. Número 3, para que serve a NR5, né? Que é a NR que trata de quem? Da CIPA. Os cipeiros, né? Sim, comissão interna, né? De prevenção de acidente de trânsito, né? De trânsito não, de acidente de trabalho, tá? A CNR vai falar aí, né? Quantas pessoas tem, quantos são suplentes, quantos são as pessoas lá que tem que ter, o presidente, a secretária, vai falar que cada um faz, quantas reuniões tem que ter, né? Quem faz parte daquela comissão ali de empregados, né? Então, a CIPA, a NR5 vai falar sobre a CIPA, né? Como é que funcionam as eleições, certo? A NR7, né? Qual é a finalidade da NR7? Estão lembrados de cabeça? Eu vou falar um negócio para vocês, de cabeça eu não lembro. Mas a NR7 fala sobre quem? Sobre o PCMSO. Professora, o que é um PCMSO mesmo? PCMSO é um documento que tem na empresa, né? Um documento físico, né? Uma apostila, uma pasta, um documento físico, né? Que tem na empresa ali. E esse documento ele vai falar especificamente sobre o quê? Sobre os exames, né? Os exames que cada colaborador, cada cargo tem que fazer, né? O PCMSO nas organizações tem como objetivo proteger preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação do risco do PGR, né? Então, o PCMSO, ele vem com esse intuito aí, ele vai estar descrito lá quais são os exames que ele tem que fazer, quando é que ele tem que fazer, né? Qual o cargo que faz cada exame, né? Então, vai estar lá no PCMSO. Número 5, explique o objetivo da NR9, né? Professora, a NR9 é o quê? A NR9 vai falar sobre o PGR, né? Programa de prevenção
de risco, né? Toda empresa aí enquadrada na quantidade de funcionário e no seu grau de risco, ele vai ter o seu PGR, né? Essa NR estabelece o quê? Os requisitos para avaliação da exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos, quanto identificados no programa de gerenciamento de risco, né? E subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para o risco ocupacional. Então, se tem uma empresa lá que trabalha na área de construção civil, né? Qual que é o risco da área da construção civil? Uma empresa que trabalha com biodiesel, qual que é o risco do biodiesel, né? Ou uma empresa que trabalha com mecânico, com metalúrgica, né? Qual que é o risco que corre? Lá vai estar descrito tudo bonitinho, se é um risco químico, biológico, um risco mecânico, né? Então, vai estar descrito no PGR. E quem regulamenta essa norma é a NR9, certo? Explica o objetivo número 6. Descreva sobre a NR10, né? Opa, o que é a NR10? NR10. Ela vai falar sobre as seguranças e instalações, né, de serviços de eletricidade. Então, ele vai falar aí, ó, estabelece os requisitos de condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle do sistema preventivo, de forma a garantir a segurança da saúde dos trabalhadores que, direto ou indiretamente, interagem, né, aqui eu escrevi errado, então eu de português aí, em instalações elétricas e serviços de eletricidade, né? Vai estar tudo descrito lá, né? Se eles estão autorizados, se não estão, quando pode, quando não pode, quando é que eles têm que trabalhar, quantas pessoas têm que estar na área juntas, né? Vai estar tudo descrito lá na NR10, certo? Técnico de segurança tem que estar como? Alinhadinho com essas NR, certo? Nessa lista de atividades não falou sobre a NR17, que é sobre ergonomia, que a gente viu a última vez. Mas a gente já está alinhadinho aí também com ela, certo? E para hoje, vou falar um pouquinho aí, né, das consequências para quem não segue as NRs. Vamos lá descobrir um pouquinho, né? Quais são as consequências do descumprimento dessas normas, né? Então, a gente tem penalidades, multas, consequências, né? E a gente tem que seguir aí a risco essas NRs. Mas vamos falar um pouquinho, né, da teoria aí, certo? Todas as empresas estão sujeitas a uma série de diretrizes do governo federal para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Por quê? Tanto o governo quanto empresas têm que estar preocupado, garantir ali a segurança daqueles indivíduos que trabalham com ele, né, dentro da empresa. No cenário nacional, a legislação mais importante sobre o assunto são as normas, né? Conjunto de 36 regras criadas para orientar, né, os empregados nas melhores práticas de SST, segurança do trabalho. Elas devem ser seguidas à risca, caso contrário, a companhia, a empresa, pode sofrer sérias consequências. O Ministério do Trabalho e a Secretaria da Saúde, Segurança do Trabalho, e o órgão fiscalizador mais atuante, responsável por verificar se as regras estão sendo respeitadas e aplicar a sanção necessária nos casos de descumprimento. Elas variam desde ações reclamatórias, pode criar uma ação ali, né, contra a empresa, a ações civis públicas, até o pagamento de multas e despesas com tratamento médico, né? Isso tudo aí são consequências que a empresa pode ter se ela não seguir a NR, né? Igual eu já compartilhei com vocês, uma vez a gente teve uma auditoria na empresa, do Ministério do Trabalho, né, que veio na nossa empresa verificar se a gente estava, né, seguindo ali a legislação, a CLT, se estava seguindo a NR, né? Então, há essa fiscalização, sim, né? E pode aí trazer algumas consequências e dores de cabeça para quem trabalha nessa área, viu? Bom, ó, eles respondem como responsabilidade administrativa, que pode ter multas pelo Ministério do Trabalho, embargo, né, da obra, que é o que? Interditar. Teve recentemente, foi aqui em Catalão, né? Eles interditaram uma obra aí que estava tendo porque os colaboradores estavam trabalhando como escravos, né? Então, não pode. Tem que seguir as normas, as regras, a CLT, a legislação. Responsabilidade trabalhista, pagamentos, né, adicionais de insalubridade, periculosidade, estabilidade provisória para empregados acidentados, né, ações civis, assinatura de termo
né? Então, estuda aí, são o quê? Responsabilidade trabalhista. Se não tiver, o Ministério do Trabalho vai acionar eles e vai começar, né, a cobrar esse tipo de coisa aí. Responsabilidade previdenciária, né, ação regressiva acidentária, de acordo com a Lei 8.213. Então, lá na Previdência também vai ter consequências. Responsabilidade civil, caso haja lesão corporal, né, a pessoa morrer, os reflexos do acidente de trabalho, doença ocupacional na área de civil, são previstos no quê? No Código Civil, lá no artigo 949. O que a legislação, ela fala? Você não pode dar prejuízo para ninguém. Se você der prejuízo para alguém, você tem que arcar com aquela responsabilidade, certo? Então, por isso que cai aqui no Código Civil, você responde civilmente. Despesa com tratamento médico, lucros de cesárea e até a alta médica, lucro cessante até a alta médica, danos estéticos, pagamento de pensão vitalícia, né? Isso tudo é o quê? A empresa vai arcar com aquela responsabilidade civil ali e vai ter que pagar, né? Porque isso é judicial. Responsabilidade tributária, aumenta da alíquota, né? O que acontece muito, pode acontecer o quê? Subir ali as alíquotas daquele tributo. Responsabilidade criminal, isso eu já tinha até comentado, né? Que o técnico de segurança ele responde ali criminalmente, civilmente, né? Ó, a empresa recebe apenas uma infração penal caso descumpra as normas de segurança sem resultado lesivo ou risco de trabalho, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213. Caso o descumprimento rege risco ao perigo de morte ou à saúde do trabalhador, é caracterizado como crime de perigo, de acordo com o Código Penal, hein? Já parte até para o penal. Se houver dano físico ou lesão corporal efetiva ao trabalhador, o caso é caracterizado como lesão corporal, artigo 129, lá no Código Penal. No caso de morte do trabalhador decorrente do descumprimento das normas de segurança, o caso é tratado como homicídio, artigo 121 e o Código Penal. Né? E o técnico de segurança responde? Né? Se for o caso, ele tem que ir até lá no tribunal, responder, apresentar, representar a empresa, né, que está sendo julgada, certo? Então, é muito sério, né? Ó, e para os empregados? Né, qual é a consequência? Não só as empresas podem ser responsabilizadas, no caso de descumprimento das normas, como diz a consolidação das leis trabalhistas, lá no artigo 158, parágrafo único, constitui do ato faltoso do empregado a injustificar, né, a recusa a injustificar. A observância das instruções expedidas pelo empregado na forma do item do artigo anterior. E letra B, ao uso do equipamento de proteção individual fornecido pela empresa, né? Qual é a punição? Porque que acontece? O empregado, a gente vai fazendo a conscientização. Se acontecer alguma coisa, chama na justiça, né? A justiça vai avaliar, vai levantar uma perícia, e aí ele descobre que o colaborador não usou por negligência, né? Aí não tem como você acionar a justiça, porque a culpa foi do próprio empregador, né? Ele assumiu aquela culpa ali. Mas aí, qual é a punição dele? Vai depender da empresa. A empresa pode dar uma advertência simples ou até mesmo uma demissão de justa causa, certo? Por quê? Porque ele está recusando a usar ali aqueles equipamentos e seguir as normas, certo? Por isso é tão importante que todos redobrem a atenção quando estamos falando da saúde e segurança do trabalho. Afinal, o que está em risco é a integridade e a vida do trabalhador, né? Do próprio trabalhador, certo? Meninas, por hoje, não vou colocar leitura, né? Vou deixar em aberto, talvez vocês tenham alguma NR que vocês ainda não leram, né? Então, vocês têm todas aí, se não tiver, pode me pedir que eu mando para vocês. Vou deixar um resuminho para cópia e, para quem está me devendo, vou deixar mais hoje aí para fazer a atividade e me encaminhar, tá bom? Ok? Bom, meninas, no mais, desejo a vocês bom final de semana e até a próxima aula, que vai ser a nossa última aula, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.